Paulo, voltando aqui ao Paulo, ele não queria desperdiçar a vida dele. Para ele, seria melhor perder a vida do que desperdiçar a vida. Isso é pesado, hein? Prefiro morrer a viver uma vida incompleta. E aí ele diz, lá em Filipenses, ele disse isso, ó, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Eu tomei aqui nesse texto como um exemplo de uma vida que faz sentido. Uma vida com sentido. E uma vida com sentido, em primeiro lugar, conhece a Deus e se submete a Ele. Olha só o que ele disse lá no versículo 22, que nós vamos lá no começo. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Eu achei muito interessante essa palavra aqui, né? Impelido. Em outras traduções está constrangido. Essa palavra impelido, na língua original, significa preso, amarrado. Paulo estava dizendo assim, o Espírito Santo me amarrou. Ele me prendeu para que eu vá até Jerusalém. O livro de Atos, quando narra a conversão de Paulo, disse que ele estava na estrada de Damasco, uma luz brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. E ele ouviu a voz de Jesus. E aí, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Uma coisa importante aqui, ele chamou a Jesus de Senhor. Quem és tu, Senhor? E a partir daquele dia, Jesus verdadeiramente se tornou o Senhor da vida de Paulo. Senhor, na Bíblia, não é uma simples forma de tratamento cerimoniosa. O Senhor, aquela respeitosa, né? O Senhor quer isso? Não. Senhor na Bíblia significa que Deus passa a mandar em nós. Chamar Jesus Cristo de Senhor é dizer, Senhor, o Senhor manda em mim. Lembrando que na época de Paulo havia escravidão. E escravo não tinha hora extra, não tinha direitos trabalhistas. O escravo tinha que fazer o que o Senhor mandasse. É mais ou menos isso. Chamar Jesus de Senhor é falar, Jesus, o Senhor manda na minha vida. Nós somente somos salvos, nós aqui, quando dizemos para Jesus, tu és o Senhor. A salvação é isso. Não existe pessoa salva sem que Jesus seja o Senhor dela. Se Jesus Cristo não manda na sua vida, você não é salvo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, 13. Ou seja, conversão é uma coisa assim tão séria, que é o Espírito Santo que nos convence. Olha, diga que Jesus é Senhor. Ou seja, não só de boca, mas de atitude. Isso é tão sério, gente. Quando eu me converto, eu estou dizendo, a partir de agora, minha vida tem um novo sentido. Os meus valores, as minhas crenças, as minhas atitudes, são todas elas governadas por Jesus. As minhas decisões são governadas por Jesus. Por isso que quando o Espírito Santo disse para Paulo, vá para Jerusalém, ele foi. Ele foi, estou indo para lá. Você jamais teria dito Jesus Cristo é Senhor, a menos que fosse constrangido pelo Espírito Santo. Quando a gente supera todos os nossos medos, todas as nossas tradições, toda a nossa rebelião, somente pela ação do Espírito Santo. Nenhum cristão pode se submeter a Jesus a não ser pelo Espírito Santo. E esta é a evidência de que o Espírito Santo está em nós. Andarmos segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo habita em você. E sua nova paixão passa a ser uma vida totalmente dedicada a Deus. Somente a Ele. Jerusalém era um lugar perigoso para Paulo.
Os irmãos lembram, Paulo era uma pessoa importante, promissora. Esse menino tem uma carreira promissora como judeu, vai ser um rabi, vai ser famoso. E perseguia até os cristãos, e de repente ele vira cristão. Então imagine qual era a fama de Paulo lá em Jerusalém. Era um lugar perigoso. Por isso é que ele não deveria ir a Jerusalém pensando assim, racionalmente. Não, logo Jerusalém. Mas o Espírito Santo conquistou Paulo. Você conhece a Deus? Você conhece a vontade dele? Se submete à vontade dele? Alguma coisa na sua vida? Bom, acho que eu devia mudar isso. Tem coisas que a gente sabe isso, não, isso eu deveria mudar, tá? Mas não, a gente vai empurrando. Em segundo lugar, uma vida com sentido descansa desconhecendo que o futuro trará. Olha o que ele diz, ainda no versículo 22. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali. Estou indo. Cada estrada da vida designa para os seus filhos todo o caminho que Deus pede para a gente andar, onde Ele nos manda, sempre esse caminho termina numa curva chamada futuro. Né? Sabe quando a gente dirige na estrada, o farol, à noite, o farol só ilumina até uma certa distância. Mas o que tem para frente você não sabe, você tem que... não estou vendo o que vem depois da luz lá, eu vou ficar por aqui. Você não pode fazer isso, você tem que ir em frente. Né? Então, cada ministério na nossa vida, tudo aquilo que Deus pede que a gente faça, todos os caminhos para os quais Ele nos leva, termina numa curva chamada futuro e desaparece no desconhecido. Então, uma vida não desperdiçada é sempre vivida a um passo do desconhecido. Porque se você tiver medo do desconhecido, fica complicado. Para isso existe fé. Para enfrentar o desconhecido, a gente precisa ter fé. Lembra do Abraão? Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria o seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Então você precisa ter fé mesmo. Ainda mais Abraão, né, que tinha 80 anos. Podia ficar o tempo todo na beira do lago pescando. E Deus fala, olha, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Senhor, mostra aí no Waze para mim. Não, vai aqui lá. E ele foi. É isso que a fé faz. Nós nunca saberemos o que está por vir. Mas nós sabemos que Deus estará conosco no futuro. Não importa o que vai acontecer. Não importa o que vai acontecer essa semana. Deus vai estar com você. Jesus disse, lembre-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Romanos, Paulo disse, Deus é por nós. Quem será contra nós? Sabe, mas a gente é tão ansioso pelo futuro, não é? Eu gosto de definir a ansiedade como uma tentativa de puxar o futuro para presente. Eu quero conhecer o futuro, então eu tento puxar esse futuro para agora. Muita gente procura horóscopo, buscam profecias, isso é horóscopo de crente. Eu vou na igreja para ser revelado. A gente tem medo do futuro, não é? Mas aqueles que estão amarrados à vontade de Deus, não tem medo do futuro. Então é por isso que Paulo está dizendo, eu vou, mesmo sem saber o que vai me acontecer. Porque Deus está me mandando ir. Isso é que ter sentimento de futuro. Porque se ele fosse assim, se o evangelho para ele fosse algo assim meio de distração, ele não teria ido. Vamos me preservar. Terceiro, uma vida com sentido não é detida pelas adversidades. E aí a gente sabe qual é a razão aqui. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz
em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Ou seja, Paulo ia numa cidade, os crentes ali, chega um profeta e diz, não vá para Jerusalém, não seja louco, rapaz. Você vai se lascar, usando uma linguagem teológica, você vai sofrer lá. Não vá, Paulo. Todo mundo falando isso. Você já imaginou isso? Aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. E pelo Espírito, olha só, não é brincadeira não, pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ele estava recebendo isso. Paulo enfrentou muitas lutas em Jerusalém por parte dos judeus fanáticos. E isso aconteceu mesmo. Ele foi para Jerusalém, chegou lá, foi muito perseguido e aquilo deu gatilho para ele ser levado para Roma. A tradição diz que Paulo morreu decapitado, para quem não sabe, é sem cabeça, por ordem do Nero, quando ele estava numa estrada de Hóstia para Roma. Esse foi o fim, diz a tradição. As nossas adversidades fariam cócegas em Paulo. Porque eu estou falando para o irmão, pastor, se é sermão que se pregue, quer dizer que para ser crente eu vou ter que... Tem algum risco de vida por ser cristão? Por seguir seus propósitos? Nós vivemos num Brasil, um país onde se tenta preservar a democracia, onde você tem liberdade de expressão, onde é um país cristão, onde já em pouco tempo os evangélicos serão maioria. Eu tenho medo de quê? Eu estou falando aqui usando Paulo como um contraponto. Paulo é um contraste. Por isso que eu falo, Paulo ia falar, mas ser crente é isso aqui mesmo, é? Essa molezinha aqui que a gente tem, né? A gente tem medo de convidar alguém para vir à igreja. Tem medo de fazer uma visita. As nossas adversidades, né, em pleno século XXI, são água com açúcar em relação a Paulo. Alguns dos seus amanhãs vão doer, mas é melhor viver a vida sofrendo do que desperdiçar. E, finalmente, uma vida com sentido tem uma correta escala de valores. Eu não vou dar valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão. Veja, ele sabia que tinha uma missão, um sentido de vida. E termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Deus me chamou para anunciar, falar da graça de Deus, que todo aquele que crê será salvo. Fala que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo dá uma vida abundante. A minha missão é essa. E nada é mais importante do que isso para mim. Paulo está usando a figura de um contador. Paulo está dizendo assim, eu faço as contas entre fazer minha vontade e fazer a vontade de Deus. E cheguei à conclusão de que é melhor fazer a vontade de Deus. Lá em Filipenses ele diz assim, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Perdi tudo por causa de Cristo. O que ele perdeu? A boa reputação que ele tinha entre judeus, um futuro promissor como mestre dos judeus, tranquilo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aí, alguém poderia dizer isso nessas cidades onde ele passou, né? Ele diz assim, mas Paulo, você já está ficando velho.
Provavelmente ele estava entre 60 e 70 anos de idade, que para aquele tempo era positivo. Né? Que tal, compra uma casinha ali no mar Egeu, uma casinha de veraneio. Você já fez no seu ministério mais do que a maioria das pessoas conseguiriam fazer em 5 vidas. É hora de descansar, Paulo. Deixe que os últimos anos da sua vida sejam para pescar, viajar, assistir a Netflix. Deixa para isso. Olha, Paulo, deixa uma vaga para o Timóteo. O Timóteo é novinho ainda, ele vai ocupar seu lugar. Dá o seu lugar para Timóteo, mas não vá para Jerusalém, Paulo. O profeta Ágabo disse que eles vão amarrar suas mãos e os seus pés e entregá-lo aos romanos. E faça o que fizer, não vá a Roma. E tire a cabeça esse plano maluco de ir para a Espanha nessa idade que você tem. Você pode se matar, Paulo. É assim, chegou com aquela idade, você já está para morrer mesmo. Tem gente que pensa isso, né? Tá para morrer. Vai morrendo. É o contrário, gente. Em Provérbios 4:18, nós lemos assim: os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Coisa bonita, hein? Dá até vontade de ficar mais velha ainda. Quanto mais brilha, quanto mais vivem, mais brilhem. A vida cristã não caminha em direção à noite. A vida cristã caminha em direção ao meio-dia. Esta é a ideia. Não há anos de crepúsculo para o cristão. Nenhum cristão. O cristão nunca se aposenta. Como cristão. Até você morrer, há uma corrida a ser percorrida e um ministério a ser concluído. E se não for assim, você está desperdiçando a sua vida. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar um significado na vida. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Imagina, irmão, o que você vai? Estou sobrevivendo. Isso é vida. Sobrevivente é aquele que sai de um desastre, que você está ali no meio dos escombros. Isso é sobrevivente. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, gente, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem nem relevância, nem esperança. A gente não deveria se preocupar com a morte. O que deveria nos preocupar é saber se estamos vivendo antes da morte. Eu estou vivo. Eu vim para que tenham vida. Vida plena. Paulo conseguia viver e encontrar o sentido da sua vida. Para ele, viver era Cristo. E o morrer era lucro. O Evangelho não se preocupa tão somente com o pós-vida. Não estamos aqui esperando o céu. E aqui é um intervalo que a gente vai tocando. Quando muito vou à igreja, etc. Não, o Evangelho ele dá sentido para a vida presente. Sabe, Cristo me faz encontrar sentido para a minha vida. Para a nossa vida. Então, qual o propósito da sua vida? Qual o sentido da sua vida? O que você está vivendo hoje? Qual é a sua grande inspiração? Paulo nos mostrou o seu. Que nós possamos encontrar o nosso. Eu gosto muito quando alguém faz aniversário, de uma frase que alguém me mandou uma vez, e eu, de vez em quando, estou mandando para algum aniversariante. Tenha muita vida em seus anos.
Que a gente fala, tenha muitos anos de vida. Mas tem muita gente que tem muitos anos de uma vida sem sentido. Então, que nos muitos anos, ou nos poucos anos, nós possamos ter muita vida.